Uma sinopse oficial que apareceu num evento de licenciamento lá na China revelou detalhes que simplesmente ninguém estava esperando. Porque esse detalhe basicamente joga tudo pela janela do que foi construído no filme anterior. Godzilla e Kong podem ter terminado a parceria que eles tinham e não, isso não é um rumor, não é uma teoria perdida no Reddit. É a própria descrição oficial do filme, deixando claro que os dois estão em conflito. E quando você para pra pensar no que isso significa, a escala disso é absurda. Porque a gente não tá falando apenas de dois titãs brigando de novo. A gente tá falando de uma quebra completa de equilíbrio dentro do Monsterverse. E aí acaba ficando a pergunta, o que aconteceu pra chegar nesse ponto? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora nesse vídeo de hoje. Vamos nessa! Eu sou Eric Brelar e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vamos começar do começo, porque eu preciso dar contexto aqui pra vocês, pra essa notícia fazer o efeito que ela merece. Bom, vamos lá. A gente saiu de Godzilla e Kong The New Empire com uma sensação muito específica. Quase como se a franquia ela tivesse virado uma aventura mais leve, mais divertida, quase que um filme em dupla. Com o Kong com aquele braço mecânico dele, o Godzilla simplesmente dormindo em Roma como se fosse um gato gigante, e os dois enfrentando o Scar King com uma energia que em vários momentos parecia até comédia. E o mais doido é que isso funcionou, porque financeiramente o filme foi um sucesso absurdo, passando dos 570 milhões de dólares ao redor do mundo. Só que ao mesmo tempo a crítica ela não comprou tanto essa ideia. E é aqui que entra o ponto mais importante de tudo. Uma das reclamações mais frequentes era exatamente essa mudança de tom. Muita gente começou a sentir que o Monsterverse estava ficando leve demais, que aquele peso, aquela sensação de ameaça, aquele clima mais sério que a gente viu lá no Godzilla vs Kong meio que tinha se perdido no caminho. E quando esse tipo de crítica começa a virar algo padrão, alguém de dentro do estúdio sempre escuta, e é aqui que entra o Godzilla e Kong Supernova. Porque ao que parece, tudo indica que esse filme é uma resposta direta a essas críticas. E a maior prova disso que eu tô falando é a sinopse que acabou de sair. Essa sinopse foi encontrada no site da China License Expo, e quem trouxe a informação foi o portal que cobriu o evento. E bom, num primeiro momento que a gente olha ela parece bem mais do mesmo. Ela descreve o filme como o 6º capítulo do Monsterverse, fala sobre explorar mais a fundo a coexistência entre humanos e titãs, e beleza, até aí a gente vê que tá tudo padrão. Só que aí vem uma frase que muda tudo. A sinopse menciona uma tempestade monstruosa que abala a Terra, desencadeada pelo épico confronto entre Godzilla e Kong. Para tudo, você percebeu o que eles acabaram de dizer, né? Eles estão falando exatamente de um confronto entre o Godzilla e o Kong. Pois é, ela não tá falando que é uma outra ameaça, não é um inimigo que eles estavam lutando contra, não, era um contra o outro. E quanto mais eu vou analisando isso, gente, mais bizarro fica, porque, pensa comigo. A jornada do Monsterverse até aqui sempre foi uma progressão muito clara. Em Godzilla vs Kong, os dois eram rivais históricos, linhagens diferentes, conflito que vinha de gerações, era ódio puro, quase que instintivo. Só que no final a gente viu que eles acabaram deixando isso de lado para enfrentar algo muito maior, que era o Mechagodzilla. Só que aí vem o Godzilla e Kong The New Empire e isso evolui ainda mais. O que a gente vê nesse filme não é uma trégua, é literalmente eles lutando juntos, lado a lado. A parceria ela tava ali, estabelecida, e o público comprou essa ideia facilmente. Só que agora o Godzilla e Kong Supernova, ele parece querer ir ao contrário de tudo isso que estava sendo construído nos últimos filmes, essa parceria entre eles. E aí é claro que vem a pergunta mais óbvia e talvez até mais importante desse vídeo. Por que fazer isso? O que faz os dois guardiões do equilíbrio do planeta, que literalmente acabaram de lutar juntos contra uma ameaça da Terra Oca, simplesmente virarem um contra o outro de novo? Bom, se preparem porque é exatamente a partir daqui que a coisa começa a ficar bem doida. A sinopse oficial não menciona em nenhum momento o Space Godzilla, só que quando a gente começa a olhar o contexto, galera, tudo aponta pra ele. E eu já vou explicar isso pra vocês. Desde Godzilla King of the Monster, o Monsterverse abriu uma porta que até hoje não foi totalmente explorada. A ideia de ameaças vinda do espaço. O Ghidorah não era só um titã, ele era um invasor, um corpo estranho naquele ecossistema. E isso acaba mudando completamente o tipo de história que você quer contar. Porque o Space Godzilla lá da Toho de 1994 nasce exatamente dessa lógica aqui. Partículas do DNA do Godzilla vão para o espaço, entram em contato com energia cósmica e voltam como algo totalmente corrompido. Não é só um vilão, é um reflexo distorcido do próprio Godzilla. Agora pega isso que eu acabei
de falar e coloca em Godzilla e Kong Supernova. E, ainda mais, coloca também um detalhe que pouca gente acabou percebendo. Dentro dos materiais da Expo chinesa, o filme apareceu com o nome de Supernova Wars. Sim, é isso mesmo, Wars, que na tradução é guerra. E bom, para um filme ter esse nome, não quer dizer que teremos apenas uma briga entre dois titãs, como a gente já viu antes. Não, isso claramente é o nome de um conflito de escala absurda. Porque quando você junta as palavras guerra e supernova, que é uma explosão estelar, um evento cósmico, com tudo que a franquia construiu sobre ameaças vindas do espaço, fica difícil não acreditar que o Space Godzilla seja o centro disso tudo. E aí acaba entrando uma teoria que, de verdade, pra mim, ela faz muito sentido. Alguma energia ou influência externa, possivelmente ligada ao Space Godzilla, se aproxima da Terra, começa a afetar o comportamento dos titãs. Godzilla, que sempre foi mais conectado a essas forças cósmicas desde a batalha com Ghidorah, seria o primeiro a ser impactado. E o Kong, que é o protetor e guardião do lado humano dessa equação, tentaria contê-lo. O confronto entre eles não seria por vontade própria, seria um sintoma de uma ameaça muito maior que ainda não apareceu. E quando o verdadeiro vilão se revelar, os dois vão precisar superar esse conflito para enfrentá-lo juntos. Sim, o que eu tô falando é aquele template clássico, né? Tipo, pô, vai aparecer uma ameaça, os dois vão primeiro lutar um contra o outro e depois vão se unir para lutar contra a ameaça. Clássico, padrão. Mas é claro que a gente tá falando de um negócio dentro do Monsterverse numa escala que ainda a gente não viu dentro desse universo. E olha, eu sei que eu tô tipo teorizando demais pra uma sinopse que ela é aparentemente vaga. E o negócio é que, por incrível que pareça, ela parece vaga porque ela é propositalmente feita pra ser vaga. Afinal, a gente sabe muito bem que a Warner ela gosta de entregar o máximo de material dentro dos primeiros trailers, dentro do material de divulgação de marketing dela. As grandes revelações, o vilão e tudo mais vai ser apresentado quando o primeiro trailer chegar pra gente. Só que, apesar de tudo que a gente tá comentando aqui, galera, eu tenho que ser honesto aqui com vocês. Tudo isso que eu falei, essa estratégia e tudo mais, o tom que o filme tá indo de acordo com a sinopse, ele é arriscado. Tipo, muito arriscado mesmo. Godzilla e Kong, o Novo Império, ele funcionou justamente porque a galera abraçou a leveza. A gente comprou a dupla, a dinâmica, o clima mais leve de aventura. Quebrar isso agora pode acabar frustrando a galera que gostou dessa fase. Mas ao mesmo tempo foi exatamente essa leveza que afastou quem queria mais peso, mais tensão e mais impacto. Então o que esse próximo filme, o Godzilla e Kong Supernova, tá fazendo é uma escolha. E é uma escolha, sim, arriscada. Porque se eles errarem o tom, meio que eles ficam meio que travados no meio do caminho, entendeu? Agora, se eles acertarem, se eles conseguirem trazer o Space Godzilla de um jeito que nem o Godzilla vs Space Godzilla conseguiu, com uma escala visual que o Monsterverse tem hoje, e ainda construir um motivo realmente forte para colocar o Godzilla e o Kong em lados opostos, antes de unir os dois de novo, o filme tem um potencial real de ser o melhor filme desde o Godzilla de 2014. E sim, isso é dizer muito, porque aquele filme tem uma atmosfera que ninguém conseguiu replicar. E olha onde a gente chegou. 6 filmes depois, mais de uma década desde o reboot, e a franquia ainda tem fôlego para tentar algo novo, algo maior, uma ameaça cósmica de verdade. Não é um titã alienígena, é uma criatura feita do próprio Godzilla. Tá, mas agora me diz, você compra essa ideia? O Space Godzilla como o vilão principal faz sentido para você? E essa ideia de colocar o Kong e o Godzilla se enfrentando novamente, você acha que estão forçando já a barra? E esse nome Supernova Wars, ele te empolga ou te preocupa? Porque é sério, galera, quanto mais eu leio essa sinopse, eu percebo que a gente pode estar prestes a assistir o maior filme do Monsterverse, ou talvez o maior erro dele.